Paz e graça, queridos, novamente aqui gravando mais um vídeo, e esse é um vídeo muito especial, a pedido do nosso querido Beto, que eu quero deixar aqui o meu abraço a todo o pessoal aí do Bola de Neve, principalmente a todos vocês que têm nos acompanhado aos sábados, às 4 da tarde, e desejado um conhecimento maior da palavra, buscando mais entendimento, no mergulhando da palavra. A gente esses dias esteve tratando de um assunto sobre Moisés, no qual saiu a questão do pesar da sua boca e da sua língua, ok? E como o Beto disse aí sobre eu estar trazendo algum material a mais de conhecimento a todos vocês, eu gostaria de deixar esse vídeo para todos. Gostaria de deixar também o meu abraço para o Sr. Décio, nosso pastor, que tem com tanta dedicação aí ensinado as suas ovelhas, se dedicado ao ministério, ou seja, resumindo tudo, ele tem se dedicado à edificação do reino de Deus. Seu Décio, meu abraço, o senhor sabe que o senhor tem o meu respeito, assim como você também, Betão, grande abraço, obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade, pela confiança, obrigado a todos vocês que têm nos acompanhado. Então vamos lá, hoje um vídeo especial, dedicado a todos aqueles que desejam conhecer um pouco mais da palavra, você iniciante, você estudante, e principalmente a vocês mergulhadores da palavra do Bola de Neve Jundiaí, ok? Então vamos lá, a palavra de Deus diz lá em Êxodo que Moisés, quando está dialogando com Deus, ele tenta de todas as formas possíveis se esquivar da comissão que Deus estaria lhe dando para libertar o povo de Israel da mão do faraó. Então aí a gente vê o diálogo, e uma das últimas coisas que ele diz é justamente que ele tem um pesar de boca e um pesar de língua. Ou seja, o que é isso que ele quis dizer quando ele fala esta frase para Deus? Existem algumas vertentes teológicas que são conjecturas, ou seja, queridos, não tem como saber com 100% de precisão o que significa o pesar de boca e o pesar de língua de Moisés, ok? Então assim, entendam que qualquer relato é mera conjectura, ou seja, é uma suposição do que Moisés realmente tinha, poderia ser físico ou não, ou se ele falava de uma outra coisa, tá? Então assim, uma das vertentes que mais é comum na teologia é que realmente Moisés tinha um problema de dicção na sua fala, então por isso ele chega diante de Deus e diz que ele tem esse pesar de boca e de língua, ou seja, que ele não falaria corretamente diante de Faraó. Qual era o medo de Moisés? A gente precisa entender que Moisés foi criado pela filha de Faraó. Moisés foi criado dentro do reino egípcio, ou seja, Moisés durante 40 anos ele foi instruído pelo reinado egípcio, ou seja, ele teve os melhores estudos que um ser humano na época poderia ter. Ele tinha vários conhecimentos, ok? Conhecimentos em outras línguas, conhecimento em astronomia, em construções, na própria hidrografia, na própria geografia,
da época, entendeu? Então Moisés foi uma pessoa extremamente instruída e conhecedora, ok? Moisés não é só aquele velhinho de cabelo branco, de barbona, de cajadinho na mão e com uma roupinha surrada cuidando de ovelhas, ok? Ele fazia parte da corte egípcia, ou seja, ele era uma pessoa de extrema importância no reinado. Então, ele foi, eu acredito, tá? Como eu já disse, a gente está trabalhando com suposições, ok? Eu não acredito muito nessa questão da gaguez de Moisés. Ou seja, eu acho que diante de toda a instrução, diante de toda a medicina, diante de todas as oportunidades que ele tinha sendo parte da corte egípcia, eu não acredito nessa linha de pensamento de que Moisés era gago, ok? Outra questão importante, como ele fazia parte da corte egípcia, ele tinha, embora Faraó fosse a grande autoridade máxima do reino, ele também tinha autoridade, ok? Então assim, vocês imaginem, vamos usar um exemplo aí, entendam, tá, queridos? É um exemplo. A gente vê às vezes as pessoas que têm muito poder nas mãos, essas pessoas se tornam arrogantes e elas se tornam pessoas difíceis de conversar. Você já conversou com uma autoridade, que ele é a autoridade máxima, entendeu? E você vai tentar conversar com essa pessoa, ela simplesmente te ignora, ou senão ela te dá respostas do qual a gente às vezes se sente até ofendidos, entendeu? Por quê? Porque eles têm um linguajar, uma língua pesada e uma boca pesada. Então, o Rodrigo, eu entendo mais que por Moisés ter sido educado na corte egípcia, por ter autoridade no reino, ele se desenvolveu. E imagine, queridos, eles poderiam, e tanto o filho do faraó, eles poderiam mandar e desmandar em quem eles quisessem. Ou seja, tudo que eles desejavam no reino, também dentro do seu palácio, era feito para eles e nada era negado. Ele tinha o poder sobre os escravos que serviam dentro do palácio. Então, essa outra linha de pensamento, acredita-se que Moisés se tornou uma pessoa soberba, tá? Cheia de orgulho, e essa transformação que o reino egípcio, essa convivência no palácio trouxe para ele, fez sim com que ele fosse uma pessoa de boca e língua pesada, ou seja, uma pessoa ignorante no sentido de responder às outras pessoas, no tratar as outras pessoas. Então uma pessoa que talvez usasse de soberba para com outros, entenderam? Do seu reino. Então assim, ele se tornou uma pessoa que a sua linguagem, que obviamente era diferenciada da do resto do povo, porque ele era praticamente, vamos dizer, o neto de Faraó, que ele foi criado pela filha do Faraó. Então, muito embora ele tenha tido todo esse ensinamento, esse conhecimento, ele pode ter ficado com esse defeito, todo esse ensinamento impregnado na sua vida, no seu caráter, ok? Então ele vive 40 anos dentro dessa corte, e a gente vê que essa é uma linha de pensamento do qual eu prefiro acreditar. Por quê, Rodrigo? Aí eu vou explicar por quê.
Moisés vive 40 anos dentro do reino de Faraó. Aí ele vê aquela situação dos escravos do povo de Israel, do hebreu, e ele vai e acaba ferindo o servo de Faraó. Ou seja, essa já é uma demonstração da sua soberba, do seu orgulho, porque ele vai e fere, ele perde o controle e fere a esse provavelmente um soldado que cuidava do povo de Israel, no qual era totalmente desnecessário, porque, como eu disse para vocês, ele tinha o poder nas mãos, ok? Então, se ele mandasse aquele servo sair do local, ou se ele quisesse açoitar, ou se ele quisesse prender, ele até poderia, entendeu? Diante das normas que eram impostas por Faraó. Então ele poderia ter tido outras maneiras de punir esse homem ao invés de matá-lo. E ele vai e faz o que? Ele mata e foge. E aí nós vemos que Moisés, ele fica mais 40 anos vagando pelo deserto na sua história. E o que acontece nesses 40 anos? Moisés é tratado. Moisés foi tratado. Nesses 40 anos, Moisés teve um tratamento do Senhor. Onde o que aconteceu? Onde Deus vai e transforma a vida dele e arranca dessa vida dele tudo aquilo que havia sido impregnado pelo reinado de Faraó. Lembrando que os egípcios cultuavam a vários deuses. É uma nação politeísta, ou seja, que tem mais de um Deus. Eles acreditam no Deus Sol, na Lua, na água, ou seja, eles não acreditam num único Deus. E isso foi ensinado a Moisés. Então, quando ele é chamado lá na sarça ardente, né, já ele teve um período que ele teve que passar no deserto. Para quê? Para Deus tratar o caráter dele, para Deus transformar o caráter dele, para Deus tirar algumas deficiências, transformar a mente, a forma de pensar, para que depois sim ele fosse enviado a salvar o povo de Israel. Ok? Entenderam até aí? Então, assim, aí a gente vê que Moisés, quando ele tem esse encontro com Deus, ele começa a ter muitas desculpas. Por quê? Porque imagine, queridos, ele foi criado 40 anos no reinado egípcio. Aí ele vive 40 anos fora. Naquele momento, acredito eu, tá? Lembrando que nós estamos conjecturando, ou seja, estamos supondo as situações. Imagine você ali quando Deus chega e fala: você vai voltar para a terra da onde você saiu e vai enfrentar o seu pai ou o seu avô, né? Na verdade é o avô, mas também exerceu uma função de pai sobre a vida dele, porque ele foi criado debaixo das asas, vamos dizer assim, de Faraó, entendeu? E aí Deus fala para ele: você vai enfrentá-los, ou seja, e vai tirar o povo de Israel da mão deles. Querido, se fosse eu, meu estômago, com o perdão da expressão, teria dado um nó, entendeu? Teria me dado um desespero. Porque imagine, voltar para a terra da onde ele havia fugido, né? Enfrentar, relembrar todas as situações de novo, entendeu? Então, assim, essa aí quando Deus fala tudo para ele, ele acaba inventando desculpa, porque ele não queria retornar. Então aí quando ele fala da boca, da forma de falar, ele acaba inventando essa desculpa. Outra forma de pensar também que fala sobre a linguagem de Moisés é que ele não tinha eloquência. Ou seja, pode ser que no período de reinado egípcio, dos 40 anos de egípcio, ele tenha desenvolvido uma boa dicção. Porém, depois dos outros 40 anos que ele passou no deserto, diante de todo o sofrimento, diante de todas as situações que ele viveu, ele pode ter se tornado uma pessoa mais introspectiva
E ou seja, existem estudos psicológicos que determinam que o temperamento de Moisés era um temperamento extremamente melancólico. Ou seja, é uma linha, é uma forma de pensamento, de viver praticamente depressiva, com baixa autoestima, entenderam? E você que quer saber um pouquinho mais sobre os temperamentos, não esqueça de comprar, se você puder, o livro que chama-se Temperamentos Transformados. E lá você vai conseguir distinguir os 4 principais temperamentos que o ser humano possui, que é o melancólico, o fleumático, o colérico e o sanguíneo. Ou seja, Moisés era melancólico, ele era depressivo, ele era uma pessoa com baixa autoestima, que preferia ficar quietinho no seu local, entendeu? Ao invés de ter que enfrentar as pessoas e ser o grande libertador, o condutor do povo de Israel. Então, assim, subentende-se também que essa eloquência no qual lhe faltava é justamente por causa desse temperamento depressivo, melancólico que ele tinha. Ou seja, ele não tinha vontade de falar, de se expressar. Ele era uma pessoa mais calada e mais reservada diante de todas as dificuldades que ele enfrentou e que foram transformando a vida dele. Ou seja, essa é uma outra forma de se pensar também, que ele não era gago, entenderam? Mas que ele era uma pessoa que não gostava de falar e que não gostava de se expressar e que pensava realmente que as pessoas não dariam a menor importância para o que ele falasse quando ele voltasse para o Egito, até porque lembramos que ele era um assassino fugitivo da corte de Faraó, ok? Então assim, eu vou mostrar para vocês o livro Temperamentos Transformados. Então galera, ó, esse aqui é o livro, vou mostrar para vocês, ó, Temperamentos Transformados. Olha aí a capa dele inteira, opa! Temperamentos Transformados. Você vai ver aqui, ó, do Tim LaHaye. Essa aqui que eu tenho é a 2ª edição. É um excelente livro e você vai saber um pouquinho mais sobre os temperamentos. E você vai ver em qual você se encaixa. Tem um teste também para fazer dentro do livro. Eu já fiz o meu e eu já identifiquei que eu me identifico com as 2 principais figuras da Bíblia e que elas irão retornar no Apocalipse, Moisés e Elias, 2 homens com temperamentos melancólicos, depressivos e de baixa autoestima. A gente tem que se tratar, né? Tem que se policiar. Mas aí eu já descobri que eu me identifico aos personagens, tanto de Moisés quanto de Elias, que eram essas 2 pessoas com temperamento melancólico. E você que tiver interesse pode adquirir esse livro e estudar um pouquinho mais, que é bem interessante. Então, queridos, essas são as vertentes que se falam a respeito de Moisés, lembrando que nós não temos uma posição com 100% de certeza, até porque nós não temos material, nós não temos uma testemunha ocular ou auditiva que ouviu falar, nós não temos um relato específico a respeito dessa questão da fala de Moisés. Então por isso que Deus chama Arão, seu irmão, e o coloca como uma pessoa, como seria um porta-voz de Moisés, para que ele sim falasse diante de Faraó e diante do povo. E aí a gente vê todos os milagres que aconteceram, e depois de Êxodo a gente vê um Moisés por mais 40 anos se transformando novamente. Ele se transforma num grande líder que conduz o povo, mas ainda assim
a gente vê alguns resquícios impregnados dentro do seu caráter, quando ele acaba se exaltando em algumas situações, e até a última, onde Deus pede para ele tocar a rocha para que dela saísse água, e Moisés vai lá e senta o cajado na rocha, entendeu? Fala um monte de bobrinha lá que Deus não queria, Deus não tinha mandado ele falar, e por isso, como consequência disso, ele não herda a terra prometida com muitos outros da nação de Israel que também pereceram pelo caminho. Porém ainda Deus o guarda, ele morre bem na divisa ali no alto do monte antes de chegar no Rio Jordão, e Deus acaba guardando o corpo de Moisés. Lembrando que o corpo de Moisés foi guardado, Elias foi arrebatado, e lá em Apocalipse fala-se sobre as duas testemunhas, e supõe-se que esses sejam os dois homens que irão retornar no Apocalipse, ok? Espero ter ajudado a todos vocês. Mais uma vez, um grande abraço a todos. Que Deus continue abençoando essa caminhada de conhecimento de vocês, buscando mais, tendo mais relacionamento com Deus, sentindo mais e buscando mais a presença do Espírito Santo, para que Ele possa trazer revelações e mais conhecimento da palavra de Deus sobre a sua vida. Lembrando que lá em Provérbios, se você deseja mais sabedoria, basta você pedir para Deus que Ele te concede. E resumindo toda a história de Moisés, antes ali dele ser chamado, como eu já citei lá no grupo, 3 milagres aconteceram diante dele, que foi a mão mirrada, no qual se transformou numa mão leprosa, que foi a vara que se transformou em serpente, e que foi a água que se transformou em sangue quando tocou a terra, entendeu? Então ele viu 3 milagres poderosos diante dele, e se ele tinha problemas, se ele tinha ou gaguez, ou se a língua dele era muito bruta, ele era muito ignorante, orgulhoso, soberbo, né? Ou se ele não gostava de falar, era só ele ter chegado e pedido para Deus consertar essa situação na vida dele, que com certeza Deus poderia ter feito um milagre instantâneo ali, ou poderia fazer um milagre quando estivesse na presença do faraó, ou seja, aí Deus é o detentor de todas as coisas, né? Mas ele poderia, como Salomão pediu sabedoria, ele poderia ter pedido ali para ser curado e ser tratado e se tornar um homem muito mais eloquente, como ele gostaria. Amém, queridos? Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo aí também, compartilha com aqueles que precisam, que querem ter mais conhecimento, ok? E o nosso próximo vídeo, essa semana, chegando a Páscoa, nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa no Velho Testamento, como era a sua forma, e depois do advento da vinda de Jesus, a época da dispensação da graça, e como nós devemos então comemorar a Páscoa antes, no Velho Testamento, onde os judeus tradicionais comemoravam, e depois da vinda de Jesus, que transformou e revolucionou toda a forma como se era praticada a lei, ok? Então, Deus abençoe e até a próxima.